Olá a todos, aqui estamos nós novamente com o nosso canal de coisas eletrônicas na internet, nosso canal do YouTube em que tratamos de tecnologia, principalmente a ligada à eletrônica. Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que é uma continuação de alguns vídeos anteriores, em que nós mostramos o funcionamento na nossa sessão de arqueologia de um rádio valvulado antigo, de um rádio de 5 válvulas em que havia a alimentação sem transformador, havia o que a gente chamava de alimentação AC/DC, era um rádio que a gente chamava de rabo quente naquela época, e que eu mostrei para vocês que foi um dos primeiros rádios que eu trabalhei em cima dele, aprendi muito, fiz modificações e serviu assim praticamente de um laboratório, porque dele eu parti para muitas montagens valvuladas interessantes. E uma delas que eu citei lá naquele vídeo é que eu peguei aquele rádio antigo, aquele rádio de 5 válvulas, rabo quente, em que tinha as válvulas 12BA6, 12BE6, 12AV6, 50C5 e 35W4, e acabei por transformá-lo num transmissor. O que foi que eu fiz? Eu peguei a etapa de saída desse rádio, a etapa que tinha a válvula 6AQ5, por exemplo, pode ser uma outra, pode ser uma válvula 50C5, 50B5 e outras, qualquer tempo em tudo que existia na saída do radinho, e transformei a etapa de saída de áudio num oscilador de RF. Como é que eu fiz isso? Foi um negócio bastante interessante, porque impressionou todos na época, né? Que eu já mostrava meus talentos na eletrônica, em que de repente o meu radinho, o receptor de AM valvulado, era uma estação de rádio em miniatura. Era um transmissor que dava os seus 2 watts e tinha até quase 200 metros ou mais de alcance. Então ligava-se um outro radinho perto dele, eu falava num e saía no outro, o que para o pessoal naquela época era uma invenção maravilhosa, era uma novidade. Eu me lembro até que depois eu montei esse transmissor de uma forma separada, e eu tenho até hoje ele aqui, depois eu vou mostrar ele funcionando para vocês, esse transmissor, que acabei publicando, inclusive, na revista Saber Eletrônica, né? Eu me lembro que a versão anterior dele, esse é o 2, eu levei na escola. Eu era estudante do ginásio, e os professores ficaram tão impressionados que eles queriam me levar para um concurso que existia na época. Naquela época, nos anos 60, existia um concurso chamado Cientistas de Amanhã. Era promovido pelo Ministério da Educação, em que as escolas escolhiam os alunos com talentos que tinham feito alguma coisa diferente em ciências e levavam lá para concorrer. E eles queriam me levar para mostrar o meu transmissor de rádio. Aí eu expliquei para o professor que aquilo não era uma invenção científica, não era uma coisa nova de tecnologia. Era uma coisa que já existia, e eu que apenas tinha colocado em prática o que já existia, transformando um receptor de rádio comum num transmissor de AM. Vocês encontram lá no meu site todos os detalhes para a montagem desse transmissor. Os dois, o antigo, com as válvulas 35W4 e 50C5, e o novo, com as válvulas um pouquinho mais modernas, 6AV6, 12AV6. Vejam então que é muito simples você transformar um rádio AM antigo num transmissor de rádio AM, ou mesmo de onda curta. Tudo depende da bobina. Então a gente parte do slide aí que eu estou mostrando, em que a gente vê a etapa de saída de um rádio antigo típico que usava uma válvula 6L6. Você tem lá a válvula e no anodo, na placa dela, tem um transformador de saída que vai ao alto-falante, e através dele vem o mais B, que é a alimentação de alta tensão do circuito, que serve para todas as etapas. Você tem no catodo um capacitor e um resistor de desacoplamento e polarização, e na grade o resistor R2, que faz a polarização da grade de controle, por onde entra o sinal de áudio. Esse resistor R1, ele vai ser aplicado a uma polarização positiva à grade supressora. O que eu fiz? Eu arranquei o transformador, arranquei o resistor R1
e coloquei em lugar dos dois uma bobina osciladora L1 em paralelo com um capacitor variável. Capacitor variável você arranjei num rádio velho antigo. Normalmente usavam os capacitores de 2 seções desse tipo aqui, né? E coloquei lá para oscilar numa determinada frequência que eu queria. Podia ajustar através do variável. A faixa de frequências que eu escolhi foi a de ondas médias. Então, num tubo de PVC, pode ser um cabo de vassoura, eu enrolei uma bobina como essa, 100 espiras de fio 28 com uma tomada central. Pronto, estava feito o quê? Uma configuração de oscilador Hartley. Eu fiz o quê? Coloquei lá na grade R2, né? Coloquei na grade de entrada um resistor R2 que eu mantive para entrar o sinal de áudio, e o resto eu mantive de modo que o circuito passou a oscilar na faixa de ondas médias, numa frequência que eu ajustava em CV2. Lá no catodo, no anodo da válvula, eu também liguei uma antena. Ela não está mostrada aí, mas essa antena era um pedaço de fio aí de uns 2, 3 metros, que já permitia obter um alcance excelente para o transmissor. A gente não colocava mais com medo de dar interferências em outros aparelhos, né? Já que era proibido na época e a legislação era rigorosa. Se eu colocasse uma antena externa, eu atingia o bairro inteiro e podia sair funcionando como uma estação de rádio, né? E aí eu tinha então o meu radinho transformado num transmissor. E aí o sinal de áudio. Eu fui lá no potenciômetro de volume do rádio, que vinha lá da etapa detetora. Vocês podem verificar lá naquele vídeo que eu falo como funcionava. Eu desliguei o diodo detetor e entrei com um sinal de um microfone. Liguei lá um microfone de cristal que eu tinha. Resultado, quando eu falava, o sinal de áudio ele entrava nesse oscilador de áudio, de radiofrequência que eu tinha montado, oscilador Hartley, e modulava em amplitude a frequência, o sinal que estava sendo gerado por aquela válvula 6L6. E assim eu transformei o meu radinho AM num transmissor AM para a faixa de ondas médias. É lógico que pode-se fazer isso com outras faixas de onda, certo? L1, se você colocar 20 mais 20 espiras, em vez de 50 mais 50, você vai operar na faixa de ondas curtas. E se ligar uma boa antena externa, o alcance vai ser enorme, né? É lógico que precisa ter licença, tem que ser radioamador. Mas se você mora numa região assim isolada, você pode fazer uns experimentos para verificar até onde vai o seu transmissor. É um negócio interessante. Mostra que você pode improvisar, né? Mostra que você, sabendo mexer com eletrônica, você pode fazer muitas coisas interessantes. E assim eu descrevi nesse vídeo como eu transformei o meu rádio antigo num transmissor, que é uma das muitas peripécias lá da minha juventude. Eu estava ainda no ginásio quando eu fiz isso, né? E consegui, assim, deixar meus amigos boquiabertos, né? Espantados com o que era possível fazer com tecnologia, né? Então eu já mostrava as minhas habilidades. Se você quer saber mais, vá lá no nosso site e veja as sessões de projetos com válvulas e também outras sessões, é lógico, em que você pode aprender eletrônica, e inscreva-se em nosso canal. Até mais!